algumas coisas é melhor o sombra aparecer. E o outro aqui também. Vamos lá, galera. Hoje o vídeo vai ser assim, ó. De vez em quando eu gravo, né, desse jeito, ó lá. A feira de sabadão. Olha lá, passo VLT aqui. A Baixada aqui tá parecendo aquela cidade meio de gringo, né? Aquelas situações meio doidas de uns filmes asiáticos. Bom, pessoal, vamos lá, cara. Falar agora da tragédia é fácil, né? Que eu vou falar porque a prefeitura gastou 10 e era 20, foi 17 milhões e etc. Igual já vi o vídeo lá do Nando, né? O Nando lá gravou tirando um sarro e apelando, colocando o vídeo lá das criancinhas. E pô, também a família com a casa debaixo d'água, com um cachorro em cima dos colchões, água até mais de 1 metro quase. Cara, o problema das coisas é antes da tragédia, ó. Lá no fundo, eu não vou filmar mais, e tem uma senhora sentada ali. Eu já vi essa senhora usando a calçada de banheiro. Ela tá sempre aí, vem pedir uma migalhinha, né, coitada. E antes da tragédia da vida dela, o que alguém fez para ajudar? E antes da tragédia aí do Rio Grande do Sul? Ah, mas foi algo atípico, né? Mas será que não é o problema realmente mundial, né? Não é o problema aí do suposto aquecimento, a variação climática, etc. E antes da tragédia? Aí são essas coisas que eu fico pé da vida, que eu vou pegar no pé contra uma indiferença, contra uma fofoca, uma balbúrdia, alguém que vai parar para falar mal de alguém, alguma brincadeira tola, porque as pessoas não pensam antes da tragédia. Tá passando uma série aí na Rede Bobo de televisão aí, que um colega aí do lado tava assistindo. Ele falou: meu, o cara não é porque ele é ambulante que ele não tenha cérebro, né? Não tenha vivência. E ele mostrou lá, eu não assisto, né, esse canal, mas enfim, a situação de algo em condomínio, de uma briga de futebol, uma discussão num jogo na quadra, onde virou até filho matando o pai por acidente, sabe? Depois nego não sabe mais o que tá errado. Então, enfim, antes da tragédia, né, meu? Tem colega que eu já comentei aí, que quando eu fui ver, tanto amor e carinho a meu respeito, que queria usar a minha amizade por satisfação de informação. E aí quando eu cobrei, ainda coloca as palavras assim numa situações de resposta com uma expertise danada. Só que aí que eu falo: e aí, antes da tragédia? Aí você quer julgar que eu que seja o errado, sendo que quando daí eu falo que eu quero informação, você não cumpre e você vive de desculpas. Aí você perde uma amizade de anos assim por causa disso. De novo, e antes da tragédia? Pô, você vai ficar enchendo o saco por causa de profissionalismo, queimando os outros, falando besteira, vai ficar enchendo o saco num grupo de amigos para querer se aparecer, ou como teve o outro cabeça de bagre por opinião política de falar que eu era fascista, sabe? De novo, e antes da tragédia? Porque se você tem cabeça quente, já viu. Aí você vem aqui num grupo, por exemplo, num pedaço, aparece de sopetão, começa a ignorar os outros, ser mal educado, as pessoas percebem, e aí você começa a querer achar que é um intelectual e tirar sarrinho. Só que como é que você vai fazer depois, se eu, por exemplo, no caso for falar, agora olha a hora da tua colheita, porque eu peguei você falando besteira a meu respeito, peguei jeito e trejeito. Teve um casal aí de senhores aí que são extremamente simpáticos e eu tive que comentar. Falei: ó, tua filha é uma que ouve uma asneira de gosta de tirar sarrinho
E se ouviu, não foi mulher o suficiente de falar, poxa, se eu ouvir a de fulano, se eu não gosto dele, ou eu fico calada, ou eu na hora falo, não julgue os outros, falo pra quem faz o sarrilho. Ou eu chego e vou até a pessoa que vira uma vítima, vamos dizer assim, de uma fofoca, e vou falar com ela. E vou falar, olha, aconteceu tal coisa aí, que tem um boato X. Mas quem é que faz isso? Não faz, cara. Galera não faz. Já falei nos vídeos aí pra vocês pegarem aí das situações pandêmicas. Faço questão que vocês assistam. Vai lá ver, porque é uma situação de saúde ainda. Ninguém pode inventar moda aí de ficar com o ego lá em cima. Pior que agora minha mãe volta ainda na profissional lá que fez besteira na minha face lá na arcada dentária. Eu conserto. Mas na hora você é snob, você fala qual é e não sei o que, e depois você vai pagar sapo pra dizer que você tá certinha. Aí falar, não, agora você vem aí, eu sou boazinha. Tá, então tá bom, então vamos fazer o seguinte, você vai arcar com o teu erro e vai arcar com as consequências dele. Ou seja, você vai arcar com o desalinhamento, com o meu infortúnio. Garoto! Você vai arcar com a quebra de um dente porque a tua obturação tá errada. O outro, já me liguei, já vou ter que buscar logo um outro conserto com outra pessoa. Então assim, as pessoas fazem as asneiras antes das tragédias e acham que tá bom, né? Tá tudo certo, é assim mesmo. Tem sempre um tonto, né? Pra pagar, pra gastar. Igual uma última aí, que faz bem alinhamentos, isso e aquilo e não sei o que, e parou pra dar risada na cara, assim, quando eu fiz uma pergunta tão simples. Falei, quanto tempo é um alinhamento, né? 1 mês, 3 meses, 6 meses? A gente pergunta o trivial, isso é o chamado trivial na vida. A gente pergunta o básico a respeito. Aí dá risada. Ou seja, depois você vê o valor do serviço, do nada dá uma triplicada, assim, de falar, esse aí mete o preço lá em cima. Aí você pegar por tabela, a pessoa não tem uma tabela de preço. Ela tem uma tabela a ser respeitada até um limite, mas você sabe, aí um colega me fala que era 150 uma limpeza, chega pra mim e cobra 380. Assim, é uma maneira que é antes das tragédias de você pensar que você não consegue nem achar que os outros são tontos, sabe? E aí o tapado aqui, desculpe que hoje esse vídeo tem muita coisa mesmo falando, arcou com isso, mas voltei lá. Fui num outro, provei que estava errado, voltei e fez 2 vezes. Falei, pronto, então você pagou como se fosse 2 vezes. O primeiro que você faz é um pouquinho mais caro, então pronto. Agora, você acha que eu voltei? Não. Quem me perguntar, eu vou falar, fulana de tal. Eu infelizmente tenho que ser antiético, mas por quê? Porque a situação eu não quero que alguém volte lá. Igual foi a situação que eu falei do meu cachorro. Agora, vamos a coisa pior. Realmente, 10 milhões que viraram 17, que falaram que era 20, mas vamos colocar 10 para fazer um show, tudo bem, ocasionou-se a tragédia, foi algo paralelo. E aquilo eu nem sei que dia que vai ser isso aí. Isso aqui eu já tô acabando de gravar e já vou subir ele para o YouTube, mas vai estar lotado, você acha? A realidade é essa. E aí é o seguinte, sempre tem aquela desculpa, né? Não tenho dinheiro pro hospital, não tenho dinheiro para algo assim. Aí vamos falar, eu trabalho com construção, tá? Eu sou arquiteto e tal. Uma casa num condomínio, você de uns 300 metros ali, 250, quem seja 200, você vai ficar entre 800, 1 milhão, assim, 1 milhão e 200. Só que isso não é o valor
de construção, é o valor final. E você vai colocar umas coisas mais chiques. Você pode colocar um chuveiro de, sei lá, R$ 2.000 mais. Então, se você fizer o trivial, o básico, ainda às vezes é uma prefeitura arrecada recursos, você consegue fazer uma obra de um hospital aí, de uma policlínica que tem essa metragem, por menor que seja aí, 40% a menos desse valor, né? É o padrão da construção. E aí você consegue fazer. E aí, se o cara arrumou 10 milhões, não sei de onde, só por causa do show, que veio de recurso do governo, caramba. E aí, governo, por que você não fez uma policlínica aí que ajuda bastante? Tem policlínica aqui que salva assim a galera, forma filas e etc, não sei o que, mas a gente consegue ser atendido, porque é por bairros. Então dá pra fazer, dá pra ser feito, mas não vou fazer, né? Vou fazer a minha campanha. Aí daqui a pouco, vamos exigir do povo de novo uma outra grana aí pra gente conseguir levantar o recurso agora para falar que o meu estado aqui do Rio de Janeiro vai ajudar o Rio Grande do Sul. Aí é fácil, né? Bem, eu ia falar um negócio aqui da questão política, né? Quem é que prometeu aí comer uma coisa e agora a gente não tá conseguindo nem plantar outra, né? Mas assim, outros também que estiveram no poder também, todos têm culpa. É difícil. E o ponto principal também é, antes dessas tragédias, é essa coisa mais simples que eu falo, de uma pessoa falando mal da outra por uma ideologia política, por um grupo de passeio. Lembrei de uma amiga minha que ela tem um grupo de atividade, aí ela falou também rola confusão. Assistam aí o outro vídeo aí sobre as indicações profissionais. Já comentei, se nego fosse homem, ao quanto que a garganta é, queria ver ser macho de dar de comissão aí mais de R$100 mil. Rogério, o que você ia fazer com esse dinheiro? Eu falei, cara, eu ia tentar talvez garantir uma aposentadoria, que eu já vou para meio século, e depois investir em alguma outra coisa para fazer a coisa rodar. Quando eu fui escolher arquitetura, por exemplo, já não foi por grana, mas foi porque eu aproveitei um dom que eu tinha para ajudar o outro. Você escolheu sua profissão aí para quê? Né? Aqui, ó, cidadezinhas do bairro aí mais tranquilas. Olha lá, a gente vai vendo lá as figurinhas lá, os cachorrinhos. Então, cada um tem uma ideia de um porquê das suas coisas. Mas eu vou pensar por esse fator, antes da tragédia. Quando eu fiz a indicativa profissional, era numa situação aí para um cidadão que o tanto quanto que vomitava lá de expertise, sabedoria, conhecimento, diplomas e etc. Eu falei, ó, você não é polícia, irmão? Então, o cara criou uma empresa de falcatrua, pegou uma baita grana aí, já tá 14 anos no mercado. Você que se julga o cara, nunca ouviu falar dela, tá ouvindo falar agora por mim. E você é policial, vai prender, cara. Vai correr atrás, não vai agir só com a sua outra profissão aí pra ganhar as causas aí. Vai prender os caras, esse é o mais importante. Porque tinha gente que tava querendo se matar. Mas também aí é que tá, né? Antes da tragédia, o que a pessoa faz? Vou investir, né? Um dinheiro fácil, sei lá, né? Aí vai chegar pra mim, vai pisar na bola. Vai ser macho de assumir? Pô, o cara nunca ganhou nada. Fala pra você que não precisa. Alega que não tem problema nenhum. Pô, então eu fosse dar antes pra um outro colega se fosse pensar em comissão. Mas assim são as pessoas, né? A hora que bate o din 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 din, a graninha, né? Aí o dinheirinho cresce e o caráter vai pro espaço. Na hora de uma conveniência de um grupo ou de alguma coisa, como aconteceu aqui, o cidadão chegou para filha de uma moça
foi brincar com o cachorrinho dela, não sei o que, porque era a mesma raça aí do meu. Depois, quando apareceu a mãe com vira-lata, o cara pegou e saiu andando, nem cumprimentou. E de novo, continua frequentando o mesmo espaço. Adivinha quando não vai ter um dia que eu vou perder a paciência e vou dar ali um esculacho? Eu peguei no Instagram do meu dog, não era nem no meu, acho que eu pus no meu também. Aí coloquei lá um abraço com o cachorro e ficou engraçada a foto. Tava nós dois assim, como se tivesse com um sorriso. E coloquei um monte de gargalhada. Falando assim, não vamos usar o desrespeito ao animal porque ele não é de raça, né? O amor e o carinho é o mesmo. Só que, de novo, são essas as coisas que pegam. São essas atitudes pequenas que vão explodir quando o cara entra numa política e promete e não cumpre. Quando você ajuda uma pessoa que não precisa e depois ela não vai lá cumprir na sua colaborativa final, num grupinho que gera a discórdia. Assim é, cara. De novo, até quando isso aí? O canal tá cheio de vídeos assim por causa disso. Agora, vamos pensar então no fato maior. Essa tragédia gigantesca aí, se foi pela mudança climática, se é um ciclo do planeta, se é algo que tem a ver com o que nós estamos fazendo, não sei. O que eu sei é que, poxa, ocorreu o maior abacaxi e a situação ainda perdurou. Que até o final de semana, hoje é um sábado que eu tô gravando, e até no domingo, com mais chuvas. E aí, não é fácil você ver um vídeo daquele da pessoa com a casa toda zoada ali, com água até a metade. E aí eu tava comentando com um aluno, porque nós vamos fazer o CNU, né? E não tem como elaborar um programa desse nacional para fazer um concurso desse. Mas aí mandaram uma notícia oficial do governo alegando que cancelaram o concurso por um tempo indeterminado. Mas quanto tempo vai ser esse indeterminado? As pessoas que estavam lá antes de acontecer essa tragédia estavam querendo a mesma chance, né? E fora alguma vaga que eu nem me recordo que tivesse por lá também. Mas enfim, não dá mais para ter um concurso desse. Então não é nem a questão de R$90 por pessoa de inscrição, que é caro também, né? É caro hoje em dia para devolver, mas não pode ter. Porque quanto tempo você vai recuperar o físico dessas pessoas, ou seja, as suas residências, consertar as ruas, etc. Se fosse só a água que subiu e foi embora é uma coisa, mas ela levou casas, né? Nossa, enfim, né? Eu não gosto de ficar repetindo. Então a gente não tem uma condição de conseguir elaborar um concurso desse. Daqui 3 meses você acha que tá tudo certo? É mesmo? Como? A pessoa que estava estudando lá, se matando, vai ter cabeça? Vai ter uma tecnologia para acessar algo? Sua inscrição, se achar o seu papel de inscrição, se o cara não vai achar nem uma roupa, que perdeu tudo. É mais um abacaxi gigantesco e vai continuar, né? Vai fazer o quê? É só um estado, tem mais quantos outros no país? Já manda até a mais. Assim é a tragédia, assim são as realidades. De novo, o que a gente faz antes da tragédia? O que você faz de verdade? Qual que é a sua colaborativa real? E o que você vai fazer para ajudar agora? Pós uma discussão tola, pós uma acusação ridícula, pós uma fofoca, ou pós uma tragédia como essa. Eu tô aqui tentando, né? Tô aproveitando aqui o sábado de manhã, vim acompanhar uma senhora de 76 anos, que é minha mãe, e agora tenho que acompanhar um moleque aqui de 9, né? Então eu tô aí aproveitando o tempo para colocar minha mensagem, desculpando do jeito que eu tô falando, e vocês vão conhecendo o bairro em questão.
Mas é isso, antes da tragédia, vamos pensar em prol, tá? Sei que o ser humano é um bicho complicado, que ele não gosta de passar a perna um do outro, gosta de se achar e etc. Mas se a gente só pensar assim, nós vamos voltar à época da barbárie, né? E aí, não duvido que as coisas estejam se encaminhando para isso, mas essa é uma das realidades nossas, e a gente tem que mudar. Por isso que eu gravei o vídeo aí sobre o ódio também, né? Chega dessa porcaria aí, dessa premissa aí ridícula. É isso, pessoal. Eu gravo com desgosto, sabe? Que eu queria ter uma posição que é muito difícil até de eu falar, olha, eu vou deixar um Pix aqui para quem quiser colaborar, que vai ter sempre um hater cabeça oca que vai questionar, não vai botar credibilidade, vai entrar no julgamento, e também até para onde que eu vou fazer o repasse disso, se vai ter honestidade. Mas eu já vi aí na internet que tem um órgão do governo oficial que está recebendo essas doações, tá? Tem um Pix lá, tem um valor certinho. Procurem lá, por favor, para fazer a colaboração aí, que, mais de 150 cidades. De novo, não inventem qualquer besteira por qualquer coisa pequena antes de qualquer tragédia. Como dito e redito, através até de uma série passando em televisão, às vezes é uma coisa tola que vira uma tragédia gigantesca. O mundo já é complicado por si, tá ok? É o que eu peço. Aí que legal, um evento, casamento, ó, tem que pensar nisso aí, ó, carinho, amor, e vamos que vamos.